Hare Krishna! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando hoje uma sequência de palestras temáticas em nome do Krishna West Brasil. Meu nome é Rama Putra, sou coordenador do Krishna West Brasil, a serviço do nosso mestre, Hridayananda Das Goswami Acharya Deva. Fico muito feliz, tá, de estar cumprindo mais essa etapa, né, de serviço devocional. Essa sequência de palestras temáticas, nossa intenção é cumprir, né, cobrir uma lacuna que existe, né, na ISKCON Brasil. Observamos que não existe assim uma sequência de palestras interessantes, temáticas, com aulas, né, que criem reflexões para termos assim outras versões, né, do conhecimento da filosofia, né, de Krishna, ouvir outros pensamentos, né, dos devotos, sem se sentir, né, herege, tá? Então, e ao mesmo tempo não é uma sequência de palestras elitistas. Todos os nossos colaboradores que nós selecionamos, são muito eruditos, devotos estudiosos, que geralmente já dão palestras nas outras plataformas, né, da ISKCON, porém, nós escolhemos temas muito interessantes e ao mesmo tempo não vai ser assim um bate-papo, né, metido, né, é um bate-papo cabeça, descontraído. Hoje a abertura seria com Srila Acharya Deva, naturalmente, por ser o fundador, né, do Krishna West Brasil, porém, ele está com a agenda muito cheia, e para honrar, né, a presença de Acharya Deva, convidamos um discípulo e amigo nosso, Radhanatha Das, muito já conhecido no Brasil. Seja bem-vindo, Radhanatha. Muito boa noite a todos. Agradeço imensamente aí pelo convite, Rama. Realmente é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Radhanatha tem um currículo muito extenso. Tive a honra de entrar nessa senda da Bhakti Yoga junto com ele, mais ou menos no ano de 84, e ele trabalhou na nossa editora. Ele se destacou, né, como tradutor, estudioso, professor de sânscrito, professor de yoga, e nos últimos tempos, né, ele se especializou no cantar dos santos nomes, na ciência da devoção, especificamente no cantar do Mahamantra Hare Krishna, que é a nossa prática em excelência, tá? Como o nosso mestre Acharya Deva fala, é o summum bono, né? É a prática mais assim importante, né, da nossa cultura. E eu queria aproveitar, tá, já, e pedir para a Radhanatha contextualizar aonde entra, né, o cantar dos santos nomes na nossa tradição. Hoje em dia tem toda uma história de desconstruir, né, as tradições, por que é importante o cantar dos santos nomes, e ele está inserido numa tradição sem contradição. Ok, Rama. Vamos tentar fazer uma apresentação mais objetiva e didática possível. Então, muito boa aí a sua colocação. Então, vamos partir desse ponto, onde se enquadra essa prática de entoar os santos nomes. Radhanatha, eu vou sair aqui da tela, me desculpa, deixar você à vontade, e vou interagindo com você, mas eu estou aqui, tá? Presente. Tá ótimo. E vou interagindo contigo e observando aqui o chat. Todo mundo que quiser fazer perguntas, estou aqui observando as perguntas. E, precisamente, gente, vamos deixar a Radhanatha desenvolver os temas nos próximos 40, 45 minutos. Aí eu trago as indagações, os questionamentos de vocês mais no final, tá bom?
Muito obrigado, Radhanatha. Hare Krishna. Ok, então, como eu tinha começado, vamos tentar contextualizar essa prática de entoação dos santos nomes dentro de uma tradição. Bom, todo esse movimento Hare Krishna, ou particularmente esse segmento que é o Krishna West, parte do movimento Hare Krishna, está fundamentado na tradição genericamente do yoga, tá? Todas essas tradições se fundamentam no yoga, que literalmente, indiscutivelmente, quer dizer a ciência da conexão com o Supremo. Isso é indiscutível, a palavra yoga vem da raiz verbal yud, que quer dizer unir, e, portanto, yoga é a comunhão. É a comunhão, de acordo com a tradição, do Atman, da pequena alma, com Paramatma, a grande alma. Tá? Agora, essa conexão, então, partindo desse primeiro ponto, yoga, o maior tratado de yoga mais reconhecido mundialmente é a Bhagavad Gita. E a Bhagavad Gita vai dizer, né, Krishna apresenta 4 grandes caminhos para se alcançar essa comunhão. Existem 4 caminhos. Karma Yoga, o caminho da ação, Jnana Yoga, o caminho do conhecimento, Ashtanga Yoga, o caminho da meditação, e Bhakti Yoga, o caminho da devoção. Tá? Cada um desses caminhos é muito amplo, é uma ciência, cada um deles é uma ciência bastante profunda, não vamos elaborar sobre isso, que não é o tópico aqui. Vamos entrar então de yoga, vamos entrar então em Bhakti Yoga. Bhakti literalmente significa, o significado mais etimológico da palavra Bhakti é compartilhamento. É muito interessante porque a gente está muito acostumado a traduzir Bhakti como devoção, como amor, ou, como nós dizemos também, como serviço devocional. Tudo isso são ótimas traduções da palavra Bhakti, mas Bhakti, no seu sentido mais etimológico, significa compartilhar, é a raiz da palavra. Bhaj significa compartilhar. Então, Bhakti é um compartilhamento de amor, né, digamos assim, porque compartilhar é o sintoma de quem ama. Quem ama, compartilha. Né? Esse é o sintoma de uma pessoa que está amando. Sempre que você está apaixonado, você quer compartilhar tudo de bom com a pessoa amada. É uma característica do amor. Né? Então, compartilhamento está diretamente relacionado. E dentro da tradição de Bhakti, ela também é sistematizada. Né? Bhakti Yoga é uma tradição sistematizada. E ela é cultivada através de 9 processos. Não vou elaborar aqui também sobre esses 9 processos. Vamos adentrar aqui nos 2 primeiros processos, que são considerados a raiz de Bhakti e que está relacionado diretamente à prática do entoar de mantras, do entoar dos santos nomes, que são chamadas Shravana Kirtana. Essas são as 2 primeiras etapas do Bhakti Yoga. Ouvir e cantar. Tudo se fundamenta nisso e toda a tradição de Bhakti vai ser fundamentada na prática de ouvir e cantar. Isso é assim que se enquadra a prática de entoação de mantras ou entoação dos santos nomes dentro dessa grande tradição de Bhakti Yoga. E o resto, né, as etapas posteriores de Bhakti, todas as outras 7 etapas posteriores, elas são como uma árvore que vai brotar dessas práticas.
desse fundamento, dessa raiz, dessa semente, da qual tudo se desenvolve. Ok? Então, só para a gente contextualizar, então, onde se enquadra a tradição do cantar dentro da nossa tradição. Radhanath, você podia falar um pouco agora sobre a ciência do mantra, ou a compreensão, né, dos efeitos do mantra, tá, práticos, né, na mente, no corpo, tá, e até interiormente, na nossa alma? Perfeito, Rama. Então, a tradição de Bhakti, ela, como eu acabei de explicar, ela se fundamenta em ouvir e cantar. Em primeiro lugar, é ouvir e cantar os mantras. Tá? Isso está lá, isso está fundamentado em todos os textos sagrados. Bhagavad Gita, Yoga Sutra. Yoga Sutra é muito sintético e muito objetivo. Quando ele apresenta Bhakti Yoga, numa pequena sessão do Yoga Sutra, ele apresenta o Bhakti Yoga. E ele diz assim, Bhakti Yoga é a entrega ao Supremo. O Supremo é uma alma distinta de todas as demais, e aí ele define quem é essa alma, e ele fala, o nome do Supremo é o Om. Ele vai dizer, o nome do Supremo é o Om. E, portanto, você deve praticar a intuação desse Om. Então, aí a gente entra na ciência de mantra. Tá? A própria palavra mantra já é muito interessante, porque mantra, ela é formada pela raiz man, que quer dizer pensar, daí você tem, derivado disso, você tem mente. Então, de man você tem manas, que é a mente, que chegou no latim como mens, que é mente em português, né? Então, tudo isso é man. E tra tem dois significados. Muito comumente ele é traduzido como um sufixo, que quer dizer um instrumento. Né? Tem muitas palavras em sânscrito que terminam com tra. Tantra, yantra, mantra. Isso tudo quer dizer um instrumento para fazer alguma coisa. Né? Sutra, por exemplo, também. Então, sutra, um instrumento para costurar. Então, mantra, um instrumento para você focar sua mente. Tá? Esse é um significado bastante literal. Agora, a tradição ela dá um significado que também é pertinente e completamente correto, que tra vem da raiz trai, que quer dizer libertar. Então, mantra vem a ser uma vibração sonora que tem o poder de libertar a sua mente dos aprisionamentos. Tá? Esse é o significado assim mais literal da palavra mantra. Uma vibração sonora por meio da qual você pode libertar sua mente, man. Né? Então, esse é o significado mais literal. Agora, mantra, como nós estamos falando aqui, como foi intitulada a palestra, né? Mantra faz parte de uma grande ciência, e, na verdade, uma ciência extraordinária. A ciência do poder do som. Isso é o que é assim extraordinário dentro dessa tradição. Porque todos nós temos experiência de que som altera estados de consciência, que o som é transformador, que o som pode acalmar. Nós temos, por exemplo, musicoterapia, né? Existe um trabalho de música para acalmar sua mente. Nós temos as grandes composições musicais, né, dos grandes mestres da música, por exemplo, construídas de tal forma, construídas cientificamente, de tal forma que ondas sonoras são capazes de
despertar um certo estado emocional. Né? Para quem entende um pouco mais de música, né, ou já ouviu falar, pelo menos, vocês devem já ter ouvido falar, nos modos menores e maiores da música, por exemplo. Então, você tem lá uma música em Dó maior, em Dó sustenido maior, ou em Ré menor, ou você tem várias composições, e às vezes, quando elas são descritas, você ouve composta no modo maior, ou composta no modo menor. O que quer dizer isso? Quer dizer simplesmente que por meio das ondulações sonoras, isso pode gerar um efeito sobre a nossa consciência e provocar estados emocionais. Então, por exemplo, só para exemplificar, se você ouve uma composição no modo menor, Sonata Luar, por exemplo, Sonata Luar de Beethoven. Se você ouve essa música, né, composta lá no modo menor, ela é uma música que transmite um estado emocional. Você fica tocado pela emoção do compositor por meio de vibrações sonoras apenas. São vibrações sonoras, nem tem letra. Mas aquelas vibrações que são muito simples, é simplesmente o tamanho das ondas, pura ciência mesmo, né? O tamanho das ondas na qual percorre a composição, ela provoca um certo estado de introspecção, às vezes, uma certa angústia, especificamente na Sonata Luar, você sente uma certa angústia de ouvir, existe uma tristeza ali, existe um lamento e tal. E se você, por exemplo, ouve a Primavera de Vivaldi, já composta no modo maior, você vê ali a exaltação da primavera florida, e você pode quase que entrar ali dentro da música e perceber a emoção de alegria do compositor expressando a beleza da natureza na primavera. Ou seja, tudo isso está acontecendo cientificamente. Então, a gente sabe disso. E essa grande ciência, ela foi desenvolvida, a ciência do som, né, eu quero dizer, o Mantra Yoga está fundamentado na ciência do poder do som transformador dos estados de consciência. Então, essa ciência foi muito desenvolvida há milhares de anos. Toda música sagrada, desculpa interrompê-lo. Sim, por favor. É um prazer, eu adoro essa intervenção. Toda música sagrada, sátrica, ela pode ser considerada um mantra ou um... Opa, teve aí uma pequena interrupção aí na sua fala, Rama. Eu só ouvi o começo. Eu perguntei se todo som que eleva a consciência, que altera o humor, né, da mente ou do estado de espírito humano, é considerado mantra? Existe uma certa controvérsia, tá? Na tradição dos ritualistas védicos, mantra é restrito a um certo grupo de hinos específicos. Agora, na tradição de Bhakti, que é um pouco diferente, né? Na tradição de Bhakti, ela não é uma tradição burocrática. Né? Na nossa tradição, nós acreditamos que Deus está ouvindo o nosso coração. Então, nessa tradição, toda glorificação a Deus pode ser considerada um mantra, num sentido bastante genérico, né? Sendo bem genérico. Assim, nós temos na nossa tradição, por exemplo,
grandes mestres que compuseram, por exemplo, textos em línguas vernáculas da Índia, que não o sânscrito. Por exemplo, bengali ou hindi. E elas também são consideradas mantras. Por quê? Porque elas tocam a alma, né? Isso aí faz parte da ciência do mantra. A ciência do mantra é essa. O mantra é uma vibração que vem da plataforma espiritual. Aí é uma grande ciência também do som, como eu comecei a explicar, né? Que a gente não tem aqui no Ocidente, a gente conhece alguma coisa. A música é uma experiência do poder do som, mas nós não temos nada no Ocidente que se compare ao conhecimento que foi desenvolvido da Índia Antiga. Tá? Porque lá eles classificaram o som em 4 dimensões. O som ele tem 4 dimensões. Tem a primeira dimensão, que é essa dimensão aqui audível, essa que eu estou usando aqui para falar. Mais profundo do que essa, nós temos uma dimensão mental, né? Porque todos nós podemos, e normalmente, nós pensamos por meio de palavras, né? Quando nós pensamos, o pensamento, ele é mesmo quando estamos pensando, o pensamento é elaborado por meio de palavras. E isso também é considerado um som sutil. Agora, existe um som mais profundo do que esse ainda, que é um som, o terceiro nível do som, ele é o som mais sutil do que esse. É o som onde não há interferência nenhuma do pensamento. E temos a 4ª dimensão do som, que é o som espiritual. Então, um grande mestre, como eu falei dos grandes mestres da música ocidental, os grandes mestres da tradição védica, da tradição de Bhakti, o que eles fazem? Eles são capazes de captar, assim como os grandes mestres da música, eles recebem uma inspiração divina também, né? A gente sabe disso. Os mestres de Bhakti Yoga, eles captaram essas vibrações na dimensão transcendental do som. E daí eles vão transformar isso em som audível, eles vão buscar, eles são como antenas, né? Que conseguem captar esses sons, e daí eles vão expressar esses sons no nível audível. E isso são os mantras que podem ser, inclusive, como eu falei, manifestos em línguas vernáculas, como a gente tem registros, né? Então, nós temos uma visão um pouco diferente de outras tradições da Índia, porque quem está ouvindo aqui pode conhecer outras tradições da Índia e pode contestar. Como falei, não, mas não tem contradição? Outros podem contestar. Não, mantra é só isso. Mantra é só o que está lá nos Vedas. Mas aí nós temos também a nossa explicação, que não é sem fundamento, não. Ela tem fundamento, sim. Muito obrigado, Renata. É muito importante e acho muito profundo as suas explicações, porque popularmente, até nos meios de comunicação, às vezes a palavra mantra é usada num contexto vulgar, às vezes, simplesmente por repetir. A repetição de uma palavra, muitas vezes, é considerado um som mântrico, né? Inclusive, Bob Marley, eu vi ele numa entrevista, ele fala que o reggae, o ritmo reggae, é um som mântrico para louvar a Deus. Achei interessante, porque a Jamaica ela foi muito colonizada pelos indianos, né? E a mistura dos instrumentos indianos, a mridanga, né? Tambura, e misturado com os tambores africanos, deu esse ritmo do reggae. Só que ele imaginava, né, o som para louvar a Deus. Nós sabemos que, na tradição, as Upanishads, todas as escolas, né, espiritualistas da Índia,
veneram, né, as Upanishads, que as Upanishads vêm dos 4 Vedas, né? Elas se originaram, né, pela inspiração de Vyasadeva e seus discípulos, inspiraram, né, os Upanishads a partir dos 4 Vedas, Samaveda, Rigveda, Yajurveda e Atharva Veda. Basicamente, esses Vedas, eles são mantras, né? São sons, cada um, sons ritualísticos, né? Sons, vibrações, assim. Então, existe essa ciência ancestral dos mantras, especialmente o Katha Upanishad. Eu estava dando uma palestra outro dia, preparei uma palestra para um curso de yoga. Uma professora amiga minha pediu para elaborar essa palestra, Vedas e Upanishads. E eu não tinha muita familiaridade com os 10 Upanishads principais, e o Katha Upanishad, especialmente, a gente vê como ele dá a ênfase, né? Acho que o Katha Upanishad pode ser assim, o Upanishad básico para os professores de yoga, né? Porque ele dá a base no mantra, que é a raiz de todos os mantras, que é o mantra Om. Então, ali dá explicações muito elaboradas sobre o mantra Om. E como você pode explicar assim, a meditação no mantra Om como uma técnica de mantra, né? E como a meditação fortalece essa ciência, né? O resultado positivo do cantar. Porque não é só cantar, ficar repetindo o mantra. Tem de cantar de uma forma científica e como de uma forma técnica, né? Técnicas que a meditação proporciona para você colher realmente o resultado do mantra. Porque senão só fica uma repetição de sons e sem colher os frutos, né, verdadeiros do som mântrico espiritual, como você enfatizou aí. Tem 2 dimensões aí que eu gostaria de falar, tá? Em primeiro lugar, primeiro ponto, talvez. Num sentido, o mantra ele é um som de poder que funciona de qualquer maneira, tá? Hoje em dia, a gente tem falado, inclusive, tem utilizado o termo em alguns textos de yoga, tem se usado o termo tecnologia do eu. Esse termo é muito extraordinário. Quem desenvolveu essa ideia foi assim muito teve um insight muito bom, porque o que é tecnologia? Tecnologia é a aplicação de um conhecimento científico aos objetivos práticos da vida humana, por meio de técnicas, equipamentos, etc. Então, isso é uma tecnologia. Tecnologia. Né? Aplicação do conhecimento científico aos objetivos práticos da vida humana. Tá? Agora, mantra é uma tecnologia espiritual que nos foi dada, para quem acredita aqui, por Deus. Deus nos deu uma tecnologia. Né? Assim como você tem o celular é uma tecnologia, o computador é uma tecnologia, mantra é uma tecnologia. É um instrumento de aplicação prática que funciona de qualquer maneira, tá bom? Então, numa dimensão, o mantra ele tem um poder tão grande que ele funciona de qualquer maneira. Por exemplo, a criança ela não entende como funciona o celular. Ela não entende. Nem eu também não entendo nada como funciona o celular. Como é que ele funciona de fato, eu não sei. Mas a gente sabe que ele é uma tecnologia muito simples. Você aperta e ele vai funcionando. Isso é característica também da tecnologia. Simplicidade. Quanto mais elaborada a tecnologia, mais simples ela fica. Mais simples ela vai ficando. Então, o mantra, apesar do celular ser uma tecnologia altamente científica e complexa, que eu não faço a mínima ideia de como funciona a sua transmissão, isso eu não sei como funciona, mas eu sei que eu aperto e funciona. Então, mantra, a gente poderia fazer uma analogia. Mantra é essa tecnologia do eu, extremamente profunda, extremamente complexa. Nem podemos, de modo geral,
poucas pessoas conhecem, assim como poucas pessoas conhecem o funcionamento do celular, poucas pessoas conhecem o funcionamento a ciência altamente profunda do mantra. Mas, como você falou, se você aplicar essa tecnologia da forma certa, se você clicar no botão certo, aquele portal vai se abrir para você. Por isso, o mantra bem entoado, mesmo que seja por uma pessoa sem conhecimento, ele vai ter efeitos. Agora, é claro que tem uma segunda dimensão, que é a que você está falando. Se eu entendo, aí eu vou poder tirar mais benefícios. É claro, quanto mais você entende da tecnologia, por exemplo, da informática, mais recursos você tem, tá? Mas essa é a beleza do mantra, que ele pode ser utilizado pela pessoa mais intelectual ou também pela pessoa mais simples. Essa é a maravilha do mantra. O ponto é que cada som de um mantra ele tem uma Shakti. Essa é a ciência, como você citou o mantra Om. O mantra Om é constituído de 3 ou 4, às vezes se diz que de 4 fonemas, né? O A, o U, o M e o Bindu, que é aquele pontinho que aparece em cima. Então, ele é constituído pela combinação de 4 fonemas. E a ciência do mantra ela vai dizer que cada fonema, cada som, cada partícula ali do som, ela tem um poder específico. É assim como as notas da música, né, que vão se juntando, ou assim como os átomos que vão se juntando e formando moléculas. Então, você junta lá os átomos de hidrogênio e oxigênio e você cria água. Então, assim, o mantra ele vai surgindo da combinação de sons de poder, que a gente chama literalmente isso na tradição de mantras, a gente chama de Shakti. Mantras são formados por combinações de Shaktis. Eu vou dar só o exemplo. Quem escreveu um livro maravilhoso que vai estar para ser lançado agora, que foi a tese de doutorado dele, foi o nosso amigo Guru Sivananda. Escreveu um ótimo livro, é isso, a tese de doutorado, e ele tem explicado muito isso. Ele costuma dar um exemplo clássico. Só para a gente ter uma ideia de como cada fonema tem uma Shakti. Então, o exemplo mais universal é que essa ciência se perdeu na tradição do mundo. E isso aí era muito conhecido na antiguidade, porém, na nossa era, quando entrou a era em que vivemos hoje, esse conhecimento todo ficou perdido. Mas vamos dar um exemplo universal. Em todas as partes do mundo, o fonema quer dizer silenciar. Eu faço isso em qualquer lugar do mundo que eu fizer, as pessoas entendem que você deve fazer silêncio, né? Você deve se acalmar. E esse som, esse fonema, esse simples fonema, ele é a semente de vários mantras. Por exemplo, o mantra Shanti, o mantra da paz. Ou, por exemplo, Shiva, Shakti, Shambhu, Shankara. Todos eles nascem dessa semente. Então, só para as pessoas entenderem que são cada um dos fonemas, existem 50 fonemas na língua sânscrita, e cada um deles tem uma Shakti e cria um poder. Então, se você entoa bem o mantra, como eu falei, como uma tecnologia, que mesmo que você não conheça, mas se você entoar bem, se você pronunciar direito, você vai ter um resultado. É como aquele abracadabra lá da tradição ocidental também, né? Você falava uma palavra e aí uma porta se abre, etc. Exatamente essa é a ciência do som que está completamente perdida para nós. Tá? Só queria falar um pouquinho sobre isso, para a gente poder entrar agora na meditação, que foi também a sua pergunta, que você falou esse ponto que eu achei interessante colocar, que independente até de ter muito conhecimento,
Mantras têm poder de qualquer jeito. Assim como eu falei, você ouve uma música, você não entende nada de música. Você não entende nada de música, mas você ouve a Sonata ao Luar e você fica emocionado, você desperta uma emoção. E se você ouve a Primavera de Vivaldi, você desperta outra emoção, porque é ciência, funciona, é tecnológico, funciona de qualquer maneira, tá? Agora, depende se você é um leigo ou se você é um grande mestre, mas o bom, o fantástico disso é que funciona para todos. Agora, vamos fazer esse link aí que você falou da meditação. Porque mantra, ele é tradicionalmente utilizado como um objeto de meditação, tá? Então, meditação também é uma ciência, tudo isso está interligado, é uma ciência só, né? A gente está só analisando, né? Dividindo aqui as coisas, sistematizando para a gente entender. Agora, meditação às vezes é mal compreendido, né? A gente pensa, as pessoas às vezes têm algum contato com a meditação e pensam que meditar é esvaziar a mente ou focar no vazio, etc. O que para todos os grandes mestres é um absurdo isso. Essa definição não existe, ela é uma bobagem que não tem fundamento nenhum. Os maiores mestres de yoga vão falar isso, não só da nossa tradição, todos vão falar isso, a Bhagavad Gita vai falar isso, todos vão falar isso. Temos que entender bem o que é meditação segundo, se formos recorrer ao tratado mais importante de meditação, que é o Yoga Sutra, por exemplo. Patanjali deixa bem claro na sua obra, que é uma obra sobre meditação, que meditação é você estabelecer um objeto de meditação no qual se focar. Não existe meditação sem você focar num objeto. Por isso não existe tal coisa como uma meditação no vazio ou esvaziar a mente, porque isso aí simplesmente não é possível, por isso que muitas pessoas se frustram. Porque a técnica de meditação começa com o estabelecimento de um objeto. E esse objeto de meditação é muito importante, também, segundo Patanjali, porque de acordo com o objeto no qual você se foca, você tem um resultado equivalente. Para cada objeto, ocorre um resultado. Então, é muito importante em que objeto nos focamos. E mantra é um dos objetos clássicos de meditação. Existem vários objetos de meditação, mas o mantra ele é o mais utilizado de todos, tá? Então você estabelece um objeto para se focar. Aí você estabelece aquele objeto, você vai focar nele. E é por meio dessa prática de meditação que quer dizer, meditar quer dizer, literalmente nas palavras de Patanjali, né? Unidirecionar a mente na direção de um objeto. Tá? Então você unidireciona a sua mente na direção de um mantra. Isso é meditação mântrica. Agora, como praticar o mantra, Radhanatha? Porque eu estive lendo, né, no próprio Bhagavad Gita, quando fala do mantra Om, ali identifica o mantra Om como o início e o fim, né, de todos os mantras védicos. Parece que tem técnicas, né, muito rígidas, né, para cantar de forma correta, né, o mantra Om. Uma vez eu tive uma experiência aqui com um grupo em Nova Gokula, no meio do bosque ali de Radharani, tem um cantinho que tem umas árvores, onde o sol ele fica bem no centro, assim, é muito bonito. E nós fizemos uma roda e tivemos uma experiência de cantar o mantra Om, assim, tentando seguir a métrica correta, e, nossa, dá um efeito muito poderoso, né, o canto do mantra Om. Mas eu sinto que é uma prática muito difícil, né? Então, existe, na tradição da Bhakti Yoga, você poderia falar sobre a importância da prática do mantra dentro do contexto atual? Então, Rama, poderíamos falar uma palestra inteira só sobre o mantra Om, o tamanho e o seu poder.
né? Então, ele é glorificado em toda a literatura védica. Tá? Agora, especificamente, na nossa era, os textos sagrados, eles estabeleceram um mantra como o maior de todos os mantras. Também se fala, em muitas passagens, sobre a posição excelsa do mantra Om, e isso é inegável, não quero aqui negar, né? Como você falou, o mantra Om é poderosíssimo, né? É glorificado em toda a literatura védica, todas as Upanishads, não há dúvida sobre isso. Porém, existe um mantra que é denominado Maha Mantra. Tá? Como eu falei, não quero aqui minimizar a importância do mantra Om. Ele é muito poderoso. Inclusive, nós cantamos ele, né? O mantra Om está dentro da nossa O mantra Om ele aparece em toda parte. Liturgia, né? O tempo todo nós cantamos. Ele faz parte da abertura de quase todos os mantras, inclusive. É inegável seu poder. Agora, eu vou chamar a atenção aqui para um detalhe que pouca gente conhece, tá bom? Existe também mantra terapia, assim como existe música terapia, né? O equivalente é a mantra terapia na tradição indiana. Você cura doenças, né? Você equilibra os chakras, ou seja, você tem muitos usos de mantra para curas. Agora, um dos maiores estudiosos de Ayurveda da atualidade, né, o Dr. David Frawley, no livro dele sobre a análise da mente pela ótica do Ayurveda, quando ele vai tratar sobre mantra terapia, como uma das técnicas de terapia ayurvédicas da medicina tradicional da Índia, ele vai dizer, olha, o mantra Om, que é muito conhecido, ele é um mantra com restrições. Tá? Pouca gente sabe disso. Dentro da tradição do Ayurveda se explica isso. É um mantra que tem restrições. Vou só explicar alguns detalhes. Mantra Om ele é um mantra extremamente etérico. Então, para uma pessoa que estiver passando, por exemplo, por um desequilíbrio de vata, com excesso de ar e de éter, esse mantra pode causar desequilíbrio. A entoação exagerada do mantra Om vai acentuar o desequilíbrio de vata de uma pessoa. Pode deixar a pessoa desequilibrada, tá? Com insônia, etc, etc. Outra coisa, o mantra Om, ele é um mantra dos renunciantes. Então, por exemplo, né, aquela mãe de família, pai de família, e começar a entoar muito mantra, daqui a pouco já não aguenta mais o marido, os filhos, casa, não, eu quero só renunciar a tudo. Porque ele é o mantra da renúncia, é o mantra do desapego completo de tudo, entende? Então, isso vai entrar em conflito, tá? Porque, como eu falei, mantra é poder, entendeu? Você põe a mão no fogo e o fogo queima. Goste ou não goste, ingênuo ou não ingênuo, o fogo vai queimar a criança também. Tá? Então, mantra é poder. E se você tocar nele, você vai ser influenciado. Então, se você, por exemplo, não está numa fase de renúncia, o mantra Om ele pode não ser recomendado. Então, isso são orientações de grandes estudiosos dessas questões. Tá? Então, por isso, o mantra também ele é indicado dentro de uma escola, de uma tradição, por um professor, por um orientador, porque mantras são muito poderosos. E por isso que a literatura védica ela vai ressaltar, ela vai glorificar um mantra como muito especial, porque esse mantra não tem restrições. Isso está muito explicado nos textos. Tá? É um mantra que não tem restrição de tempo, lugar, circunstância ou indivíduo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode entoar esse mantra. Então, para quem não sabe, aqui, se de repente tem alguém aqui na audiência que não conhece, nós estamos falando do Maha Mantra, o grande mantra, né? Maha quer dizer grande, o grande mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. Esse é o Mahamantra, esse é o maior de todos os mantras e é ressaltado também por esse motivo, tá? Porque ele é muito poderoso, como eu estava falando, o mantra Om é muito poderoso, mas ele tem restrições. O Mahamantra não tem restrições. Por isso a gente recomenda liberalmente esse mantra. Por que a gente oferece esse mantra liberalmente, tá? Como um remédio para todos. Om não é um remédio para todos, mas o Mahamantra é um remédio para qualquer pessoa, em qualquer lugar. E, como a gente está falando aqui de ciência, ciência quer dizer o quê? Tá? Ciência é um conhecimento racional que se fundamenta em observação, experimentação, uma aplicação universal, né? E tudo isso a gente pode experimentar praticando, entoando o Mahamantra. É isso que a gente quer deixar aqui para vocês. Pratiquem esse mantra, porque você vai poder observar os resultados, como o Rama falou, no seu corpo, na sua mente e na sua alma. Tá? Tem uma pergunta ele tem aqui, todo esse poder. Já aproveitando o gancho aí da sua... Já que você já entrou nessa seara, né, do resultado científico, né, do Cantar dos Nomes, você está já elaborando o que é ciência, né? E tem uma pergunta aqui no chat, tá? Podemos entrar já nas perguntas? Sim, por favor, né? Porque a gente quer cumprir bem o horário aí. É como eu falei, a gente está deixando só um gostinho aqui, como eu falei, esse aqui é uma grande ciência. A gente quer, na verdade, apenas despertar a audiência, despertar o interesse da audiência para buscar mais, tá? A gente não está aqui, nosso interesse não é esgotar o assunto, na verdade é só despertar o interesse. Então, vamos lá, porque a gente quer cumprir o horário, né? Vamos abrir para as perguntas. Vou conectar aqui duas perguntas, tá? A Patrícia Lima, ela pergunta sobre como entoar o mantra Hare Krishna de forma correta. Eu já ouvi explicações, por exemplo, que quando se pronuncia a palavra Krishna corretamente, você massageia, né, a glândula pineal, a forma correta de pronunciar Krishna com a língua, né, tocando o céu da boca. Apesar de você dizer, né, que não tem regra rígida, essa é uma predição, é uma afirmação de Chaitanya, né, no seu Shikshastaka, o nome tem toda Shakti, todo poder, e, ao mesmo tempo, tem esse bônus ainda, não tem regra rígida. Mas ela está perguntando se tem uma forma correta. E depois, também, já conectando com uma outra pergunta da Sri Damodara, ela pergunta sobre o cenário de doenças mentais que, no mundo atual, né, nós podemos considerar os mantras e a meditação como ferramenta de cura? Bom, excelentes colocações. Vamos lá, vamos tentar elaborar uma de cada vez aí. Vou retomar aquele ponto que o mantra ele tem duas dimensões, né? Então, existe uma dimensão puramente técnica, tá? Especialmente da escola Mimamsa. A escola Mimamsa é a escola da técnica. Para eles é assim, e é verdade, de certa maneira isso é verdade. Se eu fizer isso, eu vou obter o resultado. Se eu fizer tal coisa, eu vou obter tal resultado, indiscutivelmente. Então, eu vou entoar o mantra perfeitamente e eu vou obter o resultado. Sim, de certa maneira, isso é verdade, como eu falei, o mantra é um som de poder que, se você aplica bem, ele te dá o resultado. Por isso é até perigoso, né? A gente tem histórias disso, a rainha Kunti, por exemplo, entoou um mantra sem saber de nada, ingenuamente, e teve um resultado extraordinário, assim, que ela se espantou, né? Assim, uma história que não dá para contar aqui agora, mas, assim, o poder que você tem no som, só de entoá-lo corretamente.
Então, Desculpa, Renata, ela perguntou aqui, a pergunta dela assim, explicitando, agora eu li melhor, ela falou, você pode entoar o Mahamantra Hare Krishna da forma correta? Então ela está pedindo para você explicar a partir do seu... para eu mesmo entoar? É. Então, a gente poderia elaborar algumas questões fonéticas sobre o Mahamantra. A primeira delas é que existe em sânscrito um A breve e um A longo. Então, no Mahamantra, o A longo é aquele que tem um tracinho em cima, e o A breve é aquele que não tem. Então, o A breve, ele é um som um tanto... Ele é um A fechado, que a gente não conhece muito em português. A gente conhece o A. Esse é o A longo. O A fechado, o A breve, ele é fechado e curto, né? Então, é A. Então, por isso a gente diz Hare, Hare. E não é Hari. Nós falamos muito no Brasil, Hari, os Haris. Não, na verdade, o E é que é mais tônico aí. Na verdade, ele não é tônico, porque em sânscrito não tem o conceito de tônico, mas ele é longo, ele é alongado. Então é Hare, Hare, Hare. Tá? Não é Hari, mas Hare. E depois tem a questão que você falou. Na palavra Krishna, quando você lê a palavra Krishna transliterado em Devanagari, desculpem, na nossa transliteração em alfabeto românico, tem 3 pontinhos embaixo, do R, do S e do N. Esse pontinho representa o que você falou, som retroflexo, com a língua apontada para o céu da boca. Então, quando falamos a palavra Krishna, apontamos a língua para o céu da boca. E isso é o que você falou, que vai ter efeito sobre a glândula pineal. Né? Então, você enrola a língua, você aponta a língua, isso a gente chama de som retroflexo, a língua apontada para o céu da boca. Você enrola a língua. Você aponta a língua. É algo sutil, tá? É algo sutil. Krishna, Krishna. Ok? E depois temos a última palavra, que é Rama. Aí sim, esse primeiro A é longo. Rama, Rama. Tá? Então, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se você quer uma boa audição do Mahamantra, ouçam Prabhupada. Prabhupada, quando ele grava, ele entoa exatamente assim. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Para quem já ouviu Prabhupada, ele vai lembrar dessa entoação. Tá? Então, é um pouquinho sobre como entoar. Tá? Agora eu vou fazer um pequeno comentário sobre isso. E se eu entoo diferente, um pouquinho diferente? Na nossa tradição, na escola Mimansa, cantou errado, tá tudo errado, deu tudo errado e vai ser um desastre na sua vida. Na escola de Bhakti, nós contamos com a graça divina. Tá? Então, pela graça divina, mesmo que eu pronuncie às vezes algo errado, porque eu não conheço muito bem, Deus, ele é tão bondoso que ele só vê a nossa boa intenção. Ele não é um burocrata, tá? Vamos pensar num relacionamento interpessoal. A gente sempre dá esse exemplo. Quando um filhinho pequeno começa a falar, mesmo que ele fale errado, aquilo é tão lindo que derrete o coração dos seus pais. Tá? Então, quando nós entoamos o Mahamantra, que é uma prece, que é uma súplica de amor a Deus, né? Pedindo essa reconexão com Deus, Deus fica tão prazeroso com essa nossa volta, né? Com essa nossa busca, que ele nem repara como você está pronunciando. Então, isso é um bônus de Bhakti, que não tem em outras tradições.
tá? Se você é um burocrata védico, por exemplo, que está ligado a uma escola burocrática, que tudo bem, funciona também, lá funciona, mas aqui funciona com o coração, porque Bhakti tem esse aspecto, esse peso, né? Um nome de Deus na tradição sânscrita é que Deus é aquele que só vê a nossa boa intenção. Então, ele está vendo o seu coração. Então, mesmo que você fale errado, mas se seu coração está repleto de amor, então Deus está vendo isso. E ele vai se derreter com o seu cantar muito mais, às vezes as tradições também dizem isso, do que aquele burocrata que faz tudo certinho. Tá bom? Agora, é claro, uma criança tem que crescer e começar a falar direito. Tá bom? Seu pai também não vai ficar feliz se você chega aos 25 anos sem falar direito. Tá? Sim. Então, no começo, pode ter certeza que Deus vai ficar muito feliz com qualquer forma que você fale, mas depois, é claro, eu preciso me aprimorar e pronunciar corretamente. Mas eu não respondi a segunda pergunta, né? A segunda pergunta foi sobre os mantras como ferramenta, né, de cura para o momento atual. Inclusive doenças mentais, ela falou, sim, né? Doenças mentais. E a outra, aí eu queria que... Foi a da Modara, se não me engano. Foi da Modara. Temos ainda alguns minutos para terminar, aí eu queria que você aproveitasse, Radhanatha, e falasse do seu livro, tá? Que é do seu livro que você lançou, né, sobre o Mahamantra, e também para convidar as pessoas, tá? Para quem quiser se aprofundar mais, para vir no seu retiro, que será aqui em Nova Gokula, uma ocasião especialíssima, né, do Janmashtami, uma prévia do Janmashtami, dia 24 e 25. Janmashtami, o nosso Natal, né, o nascimento de Krishna, será no dia 26, uma segunda-feira. E a Sandra Jana lembrou aqui, tá? Ela agradece quanto aprendizado nessa palestra de hoje. Eu também tenho de concordar. Muito obrigado desde já. Então, se puder concluir falando sobre os benefícios do mantra e já falar do seu livro aí, para quem quiser adquirir. Ok. Então, vou concluir aqui falando um pouquinho sobre a colocação da Damodara. Realmente, podemos fazer uso do Mahamantra como uma terapia. Eu considero que eu faço uso dessa terapia. Realmente, eu sou um mantra dependente, de fato. Considero mesmo, assim, eu tenho muitos anos de prática e para mim, realmente, é um bálsamo, assim. Eu preciso disso. Eu acho que, não sei se todo mundo tem uma mente perturbada como a minha, eu sempre acho que as outras pessoas têm uma mente muito serena, porque elas não precisam, né? E falei, não, eu acho que elas não têm uma mente como a minha, mas a minha mente é muito perturbada. Então, para não tomar uma droga, eu prefiro tomar essa panaceia, né, que é o Mahamantra, que pode curar todas as nossas doenças do corpo, da mente, do intelecto, e até despertar nossa alma, né? Então, ela realmente é uma terapia para todos. Agora, tudo isso sempre tem tantas sutilezas aqui, né, que a gente tem que elaborar. Eu elaboro isso também mais nos nossos encontros mensais do Gadya, que é um encontro específico sobre a prática do mantra. Especificamente sobre doenças mentais, sim, temos exemplos. Eu me considero um exemplo. Eu não sei como eu seria se eu não tomasse esse Mahamantra diariamente, como seria a minha mente. Então, eu tenho uma experiência excelente, maravilhosa, transformadora mesmo do meu eu. Agora, dependendo da situação, às vezes a pessoa precisa também ir a um médico, tá bom? Então, porque a gente, no passado, a gente já orientou, eu acho que ingenuamente, não, canta o Mahamantra que você vai curar da sua esquizofrenia, da sua paranoia, etc. Pode ser, mas pode não ser. Depende do estado
em que a pessoa se encontre, tá? Então, assim como médicos hoje aconselham pessoas que busquem o yoga, eu acho que os praticantes de yoga também têm que recomendar a busca de um médico, tá? Então, hoje a gente é mais maduro para orientar, tá bom? Pode curar, mas busque orientação de um devoto maduro, converse com esse devoto para saber se basta que você faça uso do Mahamantra ou se você talvez precise. Como assim, por exemplo, se você tiver dor de dente, não adianta você cantar o Mahamantra, a dor de dente vai continuar, você precisa ir a um dentista. Então, às vezes, a gente tem problemas psicológicos, psiquiátricos, que precisam de algum apoio, mas saiba que o Mahamantra pode te dar, junto com isso, experiências transformadoras de crescimento e grande ajuda. Temos experiência de pessoas que abandonaram drogas, que abandonaram muitas coisas, tá? Então, aí é uma questão de bom senso, tá bom? Não vamos ser assim fanáticos, ingênuos, tá bom? É uma questão muito elaborada. Já elaboramos longamente isso num outro encontro. Agora, para concluir, então, o Rama pediu para eu apresentar o livro, né? Então, eu compilei, na verdade, eu não considero que eu escrevi nada, eu não escrevi nada, eu compilei aqui alguma informação sobre a ciência de mantras e a prática da intuação do Mahamantra. Tá? Então, é um livro que pode ajudar bastante. Nós temos também um encontro mensal do Krishna West também, toda terceiro sábado do mês, nos encontramos às 16 horas, online, só para tratar desses detalhes, como eu tratei agora. Eu tenho um problema mental, eu posso cantar? Posso largar meu remédio e só cantar? Esses detalhes, às vezes, a gente precisa especificar mais longamente no encontro. Então, temos um encontro mensal para isso, e vamos ter uma experiência maravilhosa agora, né? Que é o melhor de tudo, que nos faz tanta falta hoje, né? No mundo pós-Covid, que é o encontro presencial, né? Compartilhar nossa energia, compartilhar nossa emoção, né, de estar perto do outro, estar junto do outro. E vamos realizar um retiro em Nova Gokula, que por si só já é um lugar maravilhoso, já é um ambiente espiritual, né, sobrecarregado de energia espiritual. Só de ir lá uma pessoa já é tocada espiritualmente. E nós vamos nos reunir lá no encontro, como o Rama falou, nos dias 24 e 25 de agosto, sábado e domingo, vamos estar lá aprofundando esse conhecimento com prática, né? Eu sempre falo, nós vamos fazer uma oficina, vamos construir o nosso cantar. Vamos lá para construir o nosso cantar. Então, todos aqui estão convidados, entre em contato aí com o Ramaputra, que o Ramaputra encaminha para a organizadora. E, nossa, vai ser um prazer enorme. A gente está fazendo tudo isso da forma mais acessível possível. Tá? Nosso objetivo realmente é disseminar para o maior número de pessoas, assim, irrestritamente. Tá bom? Todos estão carinhosamente convidados a participar. Certo? Radhanatha, muito obrigado, meu irmão, por mais essas pérolas do Mahamantra Hare Krishna. Espero que você continue. Tem muitos poucos devotos, né, que se dedicam, né, se especializar, né, no cantar do Mahamantra. Tem alguns devotos no Brasil, Setukara, né, coloca a cabeça, o Guru Sevananda, como você falou. Imagine ter um doutorado. Descobri também uma devota agora, né, a Govinda Madhava, eu acho que chama. A filha do Chaitanya Gosai. Que legal, né? Ela mora na Inglaterra, mas ela está no Brasil agora fazendo uma série de retiros também de japa. Fiquei tão feliz de ver a nova geração, né? Nova geração. E ela fala com um amor incrível, né? Ela descobriu, para ela foi como assim, né? Depois de ter nascido no movimento, agora ela descobriu o Santo Nome.
Lindo Isso isso. me inspira muito, sabe? Que às vezes eu me vejo assim num descaso, né? Quando estou cantando a japa, às vezes cantando, dirigindo, e sempre quando eu te ouço eu me revigoro. E vou estar aqui, né? Eu sou suspeito de falar do local, de Nova Gokula, porque eu moro aqui, vou estar aqui te acompanhando e espero que tenha ainda vagas aqui, tenha ainda inscrições, né? Quem quiser vir, tem todas as facilidades possíveis, né? Para quem quiser vir. E muito obrigado, meu irmão, pela sua dedicação, pelos anos seus aí de exemplo, né? Você é um erudito que tem muito conhecimento, guiando, mas ao mesmo tempo uma pessoa que vive esse conhecimento. Isso é o que é o mais importante. Hare Krishna. Obrigado, Rama. Obrigado por sua gentileza, por suas palavras gentis, pelo convite. E como eu sempre falo, né, eu peço sempre a audiência, né, que me abençoe. Dependemos, vivemos da bênção, vivemos do bem-querer das pessoas que nos amam, né? A gente pensa que não, mas a gente vive do amor que as pessoas nos dedicam. A gente pensa que a gente é um ser sozinho, mas hoje nós entendemos, até pela física quântica, que a gente depende do amor alheio para viver. Nós nos alimentamos desse amor. Agradeço também todas as pessoas que participaram aqui, tá? Tem o Divyananda, Aradhana Devidasi, a Patrícia Lima, Lu Robles, Bhaktirasa, e desculpe se tem outros nomes aqui que eu não identifiquei, tá? O Isha Batara, Sandra Jana, Berenice Sabino, Luz do Bhagavata, deve ser Arada Shakti, com o Brahmashis também estão aí. Muito obrigado mesmo, Radhanath. Muito obrigado a todos. Você abriu, né, as nossas aulas semanais, todos os sábados, tá? Vocês podem acompanhar com algum tema interessante. E você abriu com um tema brilhante e espero que Krishna nos abençoe a continuar nessa caminhada. Hare Krishna. Hare Krishna.